Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Biolodutos, um vídeo especial, dessa vez aí, que você está vendo a tela dividida aí em 3 quadros aqui, né, ao mesmo tempo. Não sei porque Rafael ficou no meio, porque eu devia estar no meio, né? Rafael está no meio aí, esse cara de égua, e hoje a gente vai ter um bate-papo aqui, cara, show de bola, com o Rafael, já é da casa, né? Não precisa mais nem dizer quem é. E hoje vocês viram aí no título, coloquei um título realmente chamativo, porque eu sei que você vai gostar de ver esse vídeo. E a gente vai conversar aqui com Oswaldo, entender coronavírus, educação, oportunidades de emprego, o que ele puder subsidiar a gente de informações com relação à Inglaterra, ele vai estar subsidiando isso para a gente hoje, né, Rafael? Exatamente. E aí, para começar de uma maneira bem didática esse vídeo, quem é Oswaldo? Diga aí, Oswaldo, pra gente, quem é você? Como é que você foi parar na Inglaterra? Oswaldo é um paraense que cresceu metade da vida em São Paulo, outra metade no Ceará. O problema é que o sotaque cearense ficou, né? É difícil perder. E eu vim parar na Inglaterra porque minha mãe se mudou para a Europa faz muitos anos já. Eu vim para passar um tempo com ela. E também não sabia se eu ia ficar por aqui. Aí resolvi ficar. Não me mandaram embora ainda. Resolvi ficar por aqui mesmo. Muito bem. Oswaldo, a primeira pergunta que eu vou fazer já vai ser uma pergunta de cara para todo mundo que está aqui, que tem sempre essa dúvida. Eu sempre quis perguntar isso para alguém. Cara, hoje é diversos cursos de inglês online. É curso de inglês daquilo, é Mário Vergara daquilo, é não sei quem daquilo, é inglês em 30 dias, é inglês do dia para a noite. Você acorda falando português e vai dormir aprendendo inglês. O pessoal vende muito isso, Oswaldo. E, cara, você que está aí já há um tempo, cara, diz pra gente se é verdade ou se é um mito. Realmente, quando a gente mora em outro país, aprender um idioma é mais fácil? É fluido? Hoje tu já é fluente? Não, fluente não. Hoje tu já fala inglês totalmente bem. Conta pra gente essa experiência aí se de fato, até que ponto isso é verdade, até que ponto isso não é verdade. É completamente verdade. Tanto que, se você quer ser proficiente num idioma, não basta só aprender a dinâmica de ortografia ou de gramática, não é só entender a construção do idioma, mas sim entender o sentido, a conversação é muito mais do que uma troca de palavras, entendeu? A conversação tem muito mais a cultura também, então tem muita coisa que você só aprende quando você vai para outro lugar. Graças a Deus, porque, como eu já expliquei, eu mudei muito de cidade. Eu sempre me adaptei muito. O meu sotaque sempre mudava muito. E para quem já viajou pelo Brasil, sabe que se comunicar em São Paulo é completamente diferente de se comunicar no Ceará. Então tem essa, até mesmo no Brasil você se adapta um pouco com o jeito que você vai se comunicar. Fazer um curso de 6 meses, 1 ano, como tem um monte de curso que no Brasil que promete 12 meses em inglês, você vai arrumar um emprego traduzindo para Petrobras. Você vai aprender muita coisa, vai ajudar, mas se você não tiver dentro mesmo da prática, tiver praticando... Tem gente que aprende muito mais trabalhando com inglês, então se você estiver no Brasil, trabalhando com empresas internacionais, tiver que se comunicar, é aí que você tem muito mais desafios, tem muito mais as complicações do dia a dia que vão te desafiando, que você vai aprender mais. Mas eu acho que tem cursos que são muito bons. Eu fiz um curso que é um pouco parecido com aquele modelo da WhatsApp. Depois que a WhatsApp fez aquele curso de 12 meses, que é o curso que assim que você entra na escola, você começa a falar inglês. Aí depois expandiram, venderam esse modelo de 12 meses para um monte de escola. Eu fiz um curso parecido com esse modelo da WhatsApp, que me ajudou um pouco, para ser bem honesto. Quando eu cheguei aqui, eu achava que eu sabia falar, mas eu sabia ler uma coisa ou outra, mas entender mesmo, principalmente o inglês aqui na Inglaterra, que eles têm um sotaque bem mais carregado, é complicado. É complicado mesmo. Mas hoje tu se considera hoje, tu entende tudo de boa hoje? Eu entendo tudo de boa,
tanto que o meu trabalho, como eu estou trabalhando em casa, eu trabalho mais pelo telefone. Então, eu tô sempre... Por isso que o meu headset é todo... Se liga aí. Desenrolado, Todo profissional. desenrolado. Eu tenho que trabalhar no Rico. telefone. É, o trabalho que deu. Ah, Não paguei um centavo. Mas então, o maior desafio que eu tinha era falar no telefone. Eu ficava desesperado falando no telefone. Se alguém me ligasse, eu não atendia. Se eu não soubesse quem era, que não soubesse que era brasileiro, se estivesse falando português, não atendia de jeito nenhum. E ficava desesperado, porque a gente perde aquela gesticulando, a expressão facial, tem a expressão na voz, tem muita coisa visual que a gente perde no telefone mas hoje eu trabalho no telefone, então é aquela coisa, achando desafios, são os desafios que vão fazendo a vida mais complicada para você, que vai te ensinando mais. Então, eu acho que eu tô Muito tranquilo. bem. E aí, Rafael? cara, assim, a minha pergunta ela vai muito de encontro a uma expectativa minha, né? Que é um dos meus medos, óbvio. Claro que eu tenho muita vontade de sair do Brasil. Patrick também tem. Mas Medo de assim, avião. Tem medo de não, voar, medo de avião, é. não, não, não. Não, mas o medo é assim, Oswaldo, houve de fato, assim, quando tu chegou em alguma situação, tu sentiu. É porque assim, você eu conheço, eu sou suspeito para falar que eu conheço o Oswaldo há muitos anos, e eu sei que ele é um indivíduo assim como o Patrick, é um indivíduo camaleão. Onde ele chega, ele se mistura. Mas assim, teve alguma coisa que tu percebeu em relação a um choque cultural brasileiro com especificamente o inglês? Tipo, cara, isso é muito diferente, cara. As pessoas me olham diferente por isso, ou encaram as coisas diferentes. Não tô falando de preconceito, tô falando de choque cultural mesmo quando tu chegou aí na Inglaterra. Sim, eu vou dizer isso com muito cuidado. Eu não estou dizendo que o brasileiro é bruto, mas do jeito que eu me comportava antes, eu era muito mais bruto, sabe? Tipo, Uhum. não tinha tato para falar com as pessoas. Aqui tudo a gente se com licença, muito obrigado, tem muito cuidado para falar com as pessoas, mesmo que não signifique nada. Não significa que eles são educados, só significa que o jeito de conversar deles é desse jeito. Então, é o jeito de se aproximar para começar uma conversa aqui, especialmente se você não conhece a pessoa, é completamente diferente. Tem que ser muito cuidadoso, com muito mais tato. No Brasil, a gente fala, e tanto quando eu vou de férias no Brasil, e eu sinto um impacto, sabe? Eu sinto quando eu vou numa loja comprar um negócio, parece que a mulher tá me dando um tapa com um bicho E, quer e sacola? somos, e muitos dizem que somos um pessoal acolhedor, né? Você vai, Não. tipo, Aí é que tá. Acolhedor somos, não somos muito gentis. Mas vamos é diferente, né? acolher. Você vai ficar lá em casa, viu? E vai comer tudo. Mas, Osvaldo, com relação a esse choque cultural e tudo mais, a gente vê que aqui no Brasil, já vi matérias agora, já falando agora com relação à saúde, a coronavírus, essas coisas. Aqui no Brasil nós temos esse contato físico muito grande, essa preocupação em não ficar perto para poder transmitir a doença. O pessoal aqui é muito apegado a ficar próximo do outro, a abraçar, a beijar. Isso também tem aí? de jeito nenhum. Aqui, aqui é completamente o oposto. Aqui eles tem fobia de abraço, de aperto de mão. Aqui você, ô, tudo bom? Ô, tudo bom? Teve até uma piada que não é uma piada, é um comentário um pouco engraçado, que foram feitos por italianos mesmos, que os italianos eles têm o costume de se beijar. Homem, mulher, não interessa. Então, toda vez que eles se encontram, dão 2 beijos. Que pro coronavírus é prato Boca cheio, né? cheia. É prato cheio. E é a questão de respeito. Então, para as pessoas mais idosas, para os mais anciões italianos, é mais difícil parar de fazer isso. É uma questão de desrespeito. Você vai me encontrar e você não vai me dar os 2 beijos, você é um desrespeito. Então, uma coisa que na cultura deles é importante e que afetou muito. Aqui não existe isso. Aqui eles estão muito bem se não precisar abraçar, se não precisar dar beijo, se não precisar chegar perto. Quanto mais longe, eles estão. Esse negócio de espaço pessoal é muito importante aqui. É muito importante para eles.
Massa. Oswaldo, uma coisa interessante, assim, a gente vai sempre mudando muito os assuntos, como a gente já comentou antes, mas você está preparado para responder tudo isso? Bom, Tô. Oswaldo saiu do Brasil como educador físico, né? Saiu daqui pelo IFCE, formado em educação física, e recentemente eu assisti uma entrevista dele, Patrick, aqui no canal, né? Muito boa, por sinal, a entrevista. E hoje você faz uma outra faculdade, né? Hoje você faz um outro curso. Como foi o impacto, assim, da universidade em si? Não estou falando de você assistir a aula, mas da universidade, como se constrói a ciência. Porque, veja só, no Brasil a gente está passando por um momento muito delicado, Oswaldo, em que cada dia que passa, o brasileiro ele tende a ser mais desacreditado da ciência. Aqui no Brasil, a gente teve uma situação de um político ir para a televisão segurando uma caixa de remédio, dizendo que o remédio tratava uma doença. Eu sei, Né? já falaram aqui nas notícias aqui também. Pronto. E assim, como é que tu enxergou isso e como é que o inglês ele enxerga toda essa situação embasada na ciência? Não só do Covid-19, mas assim, as informações que chegam para as pessoas, se são pessoas que são gabaritadas, se existe essa informação real chegando para vocês. Tá, em relação ao Covid-19, tem muito embasamento científico aqui. Falando do afegão médio, o bretão médio, o inglês médio aqui, não é a população não é uma população com educação alta, com bacharelado, com pós-graduação, não é. Se você for comparar com a população brasileira, dos meus amigos, pouquíssimos não fizeram uma faculdade. Ou pelo menos fizeram um curso técnico, ou se especializaram profissionalmente em alguma área, porque isso é parte da cultura do brasileiro agora. É você terminar o ensino médio e você ir para o caminho da faculdade. Aqui na Inglaterra, não. Aqui na Inglaterra você consegue arrumar um emprego, ganhar muito bem, sem ter um curso superior. Então, o embasamento científico aqui não é tão importante para eles, e eles também não são tão críticos em relação à educação e ciência. Em compensação, o governo é muito transparente, eu vou dizer transparente porque eu não sou tão politizado assim, eu não entendo tanto da política aqui, mas eles têm um programa diário que vai todos os dias às 5 horas da tarde, que inicialmente começou em todos os canais, agora só na BBC, que é, como é que eles chamam? É um briefing que eles dão todos os dias, que vai pelo menos o primeiro-ministro ou o secretário de saúde e 2 funcionários da Secretaria de Educação, do Ministério de Educação, do Ministério de Saúde, e eles vão falar sobre coronavírus. E é tudo realmente, eles mostram slides, eles mostram o que foi que a pesquisa recentemente que aconteceu, eles mostram como eles estão investindo dinheiro em pesquisa, como todas as decisões que eles estão fazendo são todas embasadas em ciência, porque aqui eles chamam de pesquisadores, eles chamam de cientistas. Então, está tendo uma injeção de dinheiro enorme em pesquisa aqui, em pesquisa universitária ou cientistas, como são os pesquisadores profissionais, e eles estão dando maior apoio a universidades, estudantes que estão querendo fazer pesquisa em relação a isso também, eles estão dando bolsa de estudo, mais dinheiro também. Então tem dá para sentir que todas as decisões que eles estão tomando em relação ao cuidado com o coronavírus aqui é tudo relacionado com pesquisa. A gente não sabe se vai dar certo, porque até mesmo a pesquisa ela pode se atualizar. Eu vi um vídeo de vocês falaram na última live de vocês que pesquisa muda, né? A ciência muda. Hoje está certo, semana que vem alguém vai desafiar e vai estar errado. Então, principalmente com o coronavírus, nos últimos 4 meses, imagina quantas pesquisas já saíram desafiando coisas que saíram 4 meses atrás, tá? Mas, assim, como vocês só dizendo no geral, população inglesa não liga, mas pelo menos em relação às lideranças, eles se importam muito com ciência, eles tentam deixar isso bem transparente. Vocês hoje aí ainda estão em lockdown, isolamento social, uso de máscara obrigatório? Aqui está tudo obrigatório, aqui tem que usar máscara. Aqui começou a reabrir algumas coisas, mas
população, por mais que não respeite, tem muita gente usando máscara. Aí, como é que tá a situação? Aqui tem uma facilidade que não tem estados. Aqui a Inglaterra é um país todo, tem alguns condados, mas quando se coloca uma lei, é para o país inteiro. Como ainda tem que no Brasil, por exemplo, o Ceará pode ser uma coisa, o Sergipe pode ser uma coisa completamente diferente. Então, mas aqui, por enquanto, eles estão reabrindo algumas lojas. A gente já podia sair. Tem o lockdown aqui, que era quarentena, que era todo mundo em casa. A maioria dos comércios e loja, bares, hotéis, tudo fechado. Durou uns 3 meses, não. Durou 2 meses, e depois de 2 meses eles reabriram algumas coisas e deixaram a gente livre para trafegar. O jeito que eles controlaram isso foi aplicando multa. Mas a população em geral, tranquilo. No total, acho que foram menos de 700 multas no país inteiro. Porque a polícia estava mais chamando a atenção. A questão não era tirar dinheiro, não era multar e punir. Porque é uma situação muito complicada. Nenhum político gosta de fazer a população ficar presa em casa. Não é bom para a política, não é bom para a polícia. A polícia não quer fazer isso também, mas foi necessário. Agora a gente está um pouco mais livre, então a gente pode sair quantas vezes quiser, contanto que tenha a distância social, eles chamam de distância social de 2 metros. Se for em transporte público, a partir de segunda-feira vai ser obrigatório o uso de cobertura facial. Eles não falam máscara, tem que ser uma cobertura facial, que é outra coisa da ciência. Lembra que a gente falou que 4 meses atrás eles falaram, se não for uma máscara P1000 não sei o que lá, especializada, porque o vírus consegue entrar e sair da máscara, não funciona, nem se importa em usar máscara se não for essas exatamente. Agora eles falam, só cobre o rosto, tá ótimo. Cobrir o rosto já é o suficiente, porque se você tosse, se você espirra, pelo menos está contido em volta de você. Eu só queria te interromper num instantezinho, Oswaldo, e aí segura teu raciocínio, que isso é importante. Essa situação aí, ela aconteceu, e aqui não é uma justificativa, tá? É só um dado importante. Porque a demanda desses materiais no mundo inteiro para fabricação de máscara é absurda. As próprias empresas, por exemplo, tem falando de logística, vou falar da Logística Brasil, porque é a logística que eu conheço. Logística Ceará, tá? Juazeiro recebeu, antes de ontem, 16 toneladas de EPIs, de equipamentos de proteção individual. Isso aí em Pequim é quanto? Cara, é muito nada. Mas, enfim, vamos lá. Recebeu 16 toneladas de EPIs. E entre esses EPIs tinham as máscaras. Para tu ter noção, o preço da máscara que a gente comprava aqui de 50 centavos subiu para R$5. Porque a gente não tem mais quem fabrique. Eles não têm equipamentos suficientes. Minha esposa trabalha na farmácia, eles estão fabricando álcool em gel, né? Eles não conseguem mais fabricar porque o gelificante que eles usam não está mais disponível em lugar nenhum do mundo. Então, tipo, chegou um momento que as autoridades não davam para segurar mais e tiveram que fazer alguma coisa. A restrição cai, claro. Exatamente, né? Exatamente. E eu acho que... E é bom para quem está assistindo a gente perceber, pessoal, que isso não é só no Brasil. É porque assim, Oswaldo, a gente tem uma mania de achar que tudo que não presta só acontece aqui, tá ligado? Tudo que é errado só acontece no Brasil, tá ligado? E tipo assim, a gente tem que entender que às vezes as coisas erradas não é por conta do país, são por conta das pessoas, o comportamento das pessoas. E de fato, aqui no Brasil, a gente não teve... Eu sempre falo isso porque eu sou um cara que... Eu comecei a ler muito sobre Covid-19 e tipo, no Brasil, realmente, assim, a gente não teve um isolamento. Patrick é prova disso. Aqui em Juazeiro mesmo, a gente não teve... Assim, teve períodos em que o número de pessoas na rua é bem diminuído, você vê, por conta dos bares fechados e tal, mas assim, fechamento mesmo, não, de jeito nenhum, até porque não tem quem fiscalize, né? Aí pelo menos botava o povo na rua botava o povo para ficar em casa, mas tinha que fiscalizasse quem fosse às ruas, né? Oswaldo, para poder fechar essa conversa aqui, que foi uma conversa um bate-papo bem diversificado, eu não sei se você vai saber responder.
Mas tu tem conhecimento de algum programa que exista que estudantes daqui possam ir estudar aí, e ingressar em uma universidade ou fazer intercâmbio, pelo menos de acordo com a experiência que tu tem do tempo que tu tá aí? Das pessoas que eu tive contato que vieram para cá, eu não sei se ainda funciona, se ainda existe. A melhor oportunidade, dizendo em relação à segurança da viagem, segurança financeira, e ter certeza que você vai ver, que você vai receber educação, que você vai ter um lugar certo e que você vai voltar para o Brasil seguramente, seria o Ciências Sem Fronteiras. Eu não sei se ainda funciona, mas a maioria das pessoas não tem mais. Ô, Rafael, não me dá uma notícia dessa. Não tem mais. Não existe mais. Bora, minha gente. Vamos brigar pelo Ciências Sem Fronteiras para voltar, meu amigo. Porque Acabou. eu tive muitos conhecidos que vieram por aqui, não só pela Inglaterra. Teve gente que estudou na Holanda, teve gente que estudou na Itália, teve gente que estudou na Espanha, gente que eu conheci que Irlanda. Então, muita gente que viajou para cá, amigos meus, que viajaram para cá e ainda conseguiram ter um suporte financeiro muito bom. Foi o Ciências Sem Fronteiras. Outras opções tem empresas privadas que você, claro, tem que fazer um investimento um pouco grande para fazer isso aí, que são profissionais que organizam intercâmbio. Se for aqui para o Reino Unido, eu diria que a Irlanda é a melhor opção em questão de custo. O euro geralmente é um pouco mais baixo do que a libra, então o custo é um pouco mais baixo. Só para lembrar, uma libra hoje tá 6,13. 6,13. 2 semanas atrás estava 7. Olha. Mano, se o YouTube pagasse em libras, eu tava rico, viu, mano? Paga em dólar, paga não? Paga em dólar. Paga em dólar. Mas, Oswaldo, assim, cara, bicho, e se aí a gente falou de programas, assim, Sem Fronteiras e tal, ainda funciona para mestrado, doutorado e tal, em alguns casos bem específicos. Linhas de pesquisas bem específicas. Se você for de humanas, esquece. Sai nunca do Brasil. Mas, infelizmente, né? Mas, assim, e na tora? Tipo assim, vou embora desta merda. Pronto, vou largar tudo aqui, vender tudo nessa porra e vou embora. Ainda dá certo? Difícil dizer agora. Porque eu diria que se fosse ano passado ou 2 anos atrás, quando a Inglaterra ainda estava na União Europeia, teria como eu dizer, dar uma resposta certa. Mas como não está na União Europeia, então significa que qualquer pessoa entrando na Inglaterra vai seguir teria os mesmos problemas que os chineses, que os brasileiros, que os americanos, porque antigamente, quando estava na União Europeia, mostravam uma carteira de habilitação e entrava. Mesmo jeito que sair do Brasil com RG, entrar na Argentina com RG. Dava para fazer isso, não sei se dá para fazer agora. Agora não dá mais. Então, todo mundo, a fiscalização aqui, a imigração vai ser a mesma regularização para todo mundo. Pode ser que facilite um pouco, porque vai ter um influxo muito menor de europeu aqui. Então, aqui tem muito europeu. Aqui tem muito polonês, muito romeno, muito italiano. Eu sou de família italiana, então minha documentação aqui é como italiano, que eu tenho um passaporte italiano. Então, eu sou imigrante como todos eles e tem muito europeu aqui. Se diminuir a quantidade de europeu, pode ser que eles abram mais oportunidades para brasileiro, mais oportunidades para asiático, mais oportunidades para o pessoal da América do Sul, da América Central. Pode ser que seja melhor, mas querer sair do Brasil, e eu falo isso para todo mundo que me pergunta, eu ouvi muitas coisas do Canadá, e que o Canadá é um país de idosos que precisa de gente jovem para trabalhar, porque ninguém no Canadá quer morar no Canadá, todo mundo muda para os Estados Unidos. Todo mundo que nasce no Canadá muda para os Estados Unidos, aí fica só os idosos no Canadá. Quer ir embora, ele vai embora. Vou embora. Um dos dois aqui, eu não sei que lado tá, mas aqui pra mim tá do lado esquerdo. Vai embora. Vou embora, quero ir embora.
Oswaldo, cara, bicho, eu nem sei como agradecer, mano. Essa conversa tão enriquecedora e esclarecedora. Às vezes a gente está aqui falando dúvidas que muitas pessoas que estão atrás da gente têm, entendeu? Às vezes tem receio de perguntar, e muitas vezes a gente clica nesses tipos de vídeos aqui no YouTube e são vídeos mais sensacionalistas, são vídeos mais não palpáveis, assim, não tão sinceros. Então, cara, bicho, eu agradeço aí, viu? Também a Rafael por ter feito esse intercâmbio, cara. Rafael, cara, faça pra gente aí as considerações finais, mano. Antes de mais nada, né, dizer que comentem aqui embaixo se quiserem parte 2, né? Oswaldo, ele não é pago. Na hora que a gente disser e ele puder, ele vem cá. Como é? Não é pago. A gente não tem como pagar em libras, cara. Vai acabar com nossos salários aqui. Mas a gente agradece, Oswaldo. Muito obrigado pela sua presença aqui. A gente sabe que fora do Brasil a dinâmica de vida é outra, fuso horário é diferente, então isso influencia na sua rotina e a gente agradece muito, né, que você tenha participado desse momento com a gente. E espero que você tenha gostado dessa conversa e talvez uma parte 2 aí no futuro, né? Eu ficaria muito feliz, meu amigo, cara. Viu, Oswaldo, cara? Obrigado, viu, cara? Obrigado mesmo. E I love you, né? Que chama, né? Pessoal, deixa aqui embaixo nos comentários. E valeu, e até a próxima.